E volta à política aqui no Brasil, uma pesquisa IPEC divulgada nesta sexta-feira aponta que 34% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Lula como ótimo ou bom. O mesmo percentual que o avalia como ruim ou péssimo. Outros 30% avaliam o governo como regular e 2% não souberam ou preferiram não opinar. Em relação à pesquisa anterior de setembro, a avaliação ótima ou boa oscilou dentro da margem de erro, 35%. E não houve mudança no percentual dos que avaliaram como ruim ou péssimo, 34%. Ainda 2% não souberam ou não responderam. O levantamento foi feito entre os dias 5 e 10 de dezembro em 131 municípios brasileiros. Foram entrevistadas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Dora Kramer, Cristiano Vilela. Ô Dora, esses números muitas vezes se mantêm estáveis, né? Agora eu queria te perguntar o seguinte, muitas vezes essa avaliação positiva, como ótimo ou bom governo, essa avaliação positiva tem a ver com os eleitores do presidente Lula, que por terem votado nele, não daquela frente ampla que a gente sempre falou em 2022, mas são os eleitores dele e aí eles continuam depositando o voto de confiança. Isso é essa média mesmo de 30%. Agora, é um empate muito preocupante para o governo, né? Porque é uma estabilidade média, porque a gente viu aí no gráfico que houve uma queda significativa de 7 pontos, de 41 para 34, desde o começo do governo. Então, é uma estabilidade que não é muito favorável e esse empate é muito ruim para o governo, principalmente para um governo que daqui a 2 anos vai enfrentar uma eleição presidencial, cujas articulações já começaram. É bom a gente lembrar que nas outras ocasiões em que o presidente Lula enfrentou eleição, reeleição e depois o trabalho pela eleição e reeleição da Dilma, ele estava com altos índices de aprovação. No segundo mandato, ele sai com 80%. Olha só a comparação com os índices de hoje. Então, claro que é preocupante, é por isso que o governo fala toda hora em comunicação, que o defeito é da comunicação, agora fala também em reforma ministerial, que além da comunicação também vai tentar garantir, fazer uma reforma que garanta alianças, isso não garante nada, agora alianças para 2026, enfim. Não é uma boa notícia. É claro que o governo foca nesse dado, publicamente, eu digo, né? Não, está estável, mas não é essa a avaliação interna. A avaliação interna é que é preocupante e que é preciso ter uma mudança aí do governo para angariar apoios e subir esses índices de aprovação. É um sinal de alerta, Vilela. Sem sombra de dúvida, você vê que o atual governo não consegue ultrapassar os limites desse eleitorado, que é um eleitorado mais fiel. Teve essa ligeira queda de 7 pontos, mais ou menos, que talvez seja aquele eleitor que foi com Lula dentro de uma eleição polarizada, mas que não é necessariamente aquele eleitor lulista, então logo o abandonou. E nesse sentido, você vê uma total dificuldade do governo em ultrapassar esses limites, em ampliar voto, mais ou menos na linha do que aconteceu no governo anterior também. O que me faz a crer que nós teremos mais uma vez um processo eleitoral que possa ser decidido nas rejeições. E aí, esse segmento bastante significativo de regular seria mais aquele setor ao centro, o setor que eventualmente poderá definir a eleição, seja no sentido favorável ao governo, seja no sentido favorável à oposição. Ô Dora, você comparou, né, com outros momentos do próprio presidente Lula no poder. Obviamente que são tempos diferentes, são outros tempos com uma polarização, como a gente sempre fala aqui. De qualquer forma, o que o Planalto deveria fazer para tentar reverter isso? Melhorar a comunicação e a própria possibilidade de se mudar os ministros, tudo isso adianta, faz algum tipo de efeito ou tudo também depende muito do andamento da economia, que é quando pega no bolso do cidadão? Pega, mas não é só. Primeira providência do governo seria compreender exatamente isso que você falou no início, que os tempos são outros, que os tempos mudaram.
o presidente Lula assume recauchutando programas que já existiam, programas que a sociedade já incorporou como delas, assim como incorporou a estabilidade econômica. Lembra? O Fernando Henrique não conseguiu fazer um plano real, o seu sucessor conseguiu ser reeleito, mas não conseguiu, porque a sociedade já tinha incorporado a estabilidade econômica como um valor dela, e isso acontece também. E o discurso também do presidente Lula, a maneira, a abordagem, é com um olhar no retrovisor, né? Então não tem aí uma adaptação aos novos tempos. Então eu tenho a impressão que essa questão de comunicação, mudar pessoas, né? E mesmo a reforma ministerial não pode não adiantar, porque o conceito, a percepção é que não está correta, né? Que não está de acordo. A gente viu isso no resultado das eleições municipais, né? Quando a esquerda, o campo do centro para a esquerda, não foi bem sucedido. Por quê? Porque não dialogou da maneira correta com a sociedade.